Oi, gente! Oi, chat! Adoro! Seguinte, hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Exatamente. Ainda foi um assunto que pediram muito pra gente estar fazendo. Realmente. Hoje nós vamos contar pra vocês como é que nós contamos pra nossa família que nós somos gays. Eu vou falar primeiro, depois o Juninho vai falar o dele. Certo, meu amor? Isso aí. Então vem com a gente. Vem! Então, gente, deixa eu contar pra vocês como é que foi que eu contei, quer dizer, que eu contei não, né? Que minha mãe descobriu. Seguinte, eu tinha 17, se eu não estiver errado, eu tinha 16 para 17 anos de idade. E eu tava correspondendo já com o meu primeiro namoradinho. Então a gente escrevia carta, naquela época ainda escrevia carta, gente. Escrevi um textão lindo, certo? Passei a limpo. Fiz uma carta bonita, falei assim, amanhã, na hora que eu for pro trabalho, eu pego e já coloco no correio, né? Ó, faz tempo, hein? Coloco no correio. E aí, beleza, fui trabalhar, levei a carta, fui trabalhar. Eu estava trabalhando, meu telefone toca. Minha mãe. Filho, tô aqui arrumando seu quarto e eu peguei uma carta aqui, um papel, na hora minha pressão caiu. Fui lá no pé, tremedeira na perna. Falei, gente do céu, ela pegou o rascunho da carta. Falei assim, minha nossa, eu peguei e falei, mãe, espera um pouquinho que eu tô chegando aí pra gente conversar. Desliguei o telefone e falei com minha chefe, olha, aconteceu um problemão na minha casa, não contei o que era. Aconteceu um problemão na minha casa, eu preciso ir embora urgente. Aí ela, então vai, Renato, vai então. Não sabia o que era, né, me deixou. Cheguei em casa, peguei a minha mãe, falei, vem pro quarto, vamos conversar. Ela falou, filho, fala pra mim se é isso mesmo que eu tô entendendo. Eu falei, mãe. É exatamente isso que você está entendendo. E era uma carta de amor, eu tava, né, declarando meu amor pro menino e tal. Coisa de adolescente já, tá se descobrindo, assim, né? Ela ficou arrasada, ela ficou decepcionada com essa situação. E aí eu pensei assim, eu falei, não mãe, mas nada vai mudar, é a mesma coisa, tentando, né? E ela, tipo, calada, ela não sabia como desenvolver isso. Na cabeça dela, o que eu imaginava é que é assim, eu errei na minha criação, né? Tipo, ela não deu a educação que deveria, como se a sexualidade fosse definida dessa forma. Como ela é separada do meu pai, divorciada do meu pai, e ela achou que a falta da figura de pai, a falta de uma figura masculina, fez com que eu me tornasse gay. Então ela ficou passando mil coisas, a responsabilidade de cuidar dos filhos, né, que agora passou, que a guarda é dela. Então passou mil coisas na cabeça dela e ela ficou assim sem saber, ficou meio depressiva até, sabe, tensa assim, ó. Chorou muito, eu chorei muito. E aí eu falei assim, não mãe, fica tranquila, vai dar tudo certo, você vai ver que não é bicho de 7 cabeças. E ela assim, ó, calada, não sabia como se comportar com isso. Foi uma semana mais ou menos em transe assim, ó. Aí convidei já o meu namoradinho, né, pra vir já na outra semana. Falei assim, vem pra cá, que você vai conhecer minha mãe. Já apresentei. E aí assim, eu tentei fazer tudo desde o início pra ela sentir que não é um bicho de 7 cabeças. Não é, sabe, não é uma coisa de outro mundo. Eu entendo que pra ela, naquela época, foi muito difícil, né, porque ela não foi preparada pra esse tipo de situação. Então eu ficava imaginando a cabecinha dela na época, sabe? Mas aí, assim, depois de toda aquela tensão, ela foi se acostumando com a situação. Ela viu que eu continuei o mesmo, né? Que uma relação normal, né? De respeito e tudo. Então ela foi meio que aceitando, se acostumando com a ideia. E hoje é maravilhoso. Tanto, né, que ela adora o Juninho e tudo. Eu tive ela outra... fala que eu sou mais um filho. ela fala. Então, assim, foi tenso no começo, não é fácil, né? Tem que ser sincero, não é uma situação fácil. Ainda mais naquela época, né? Agora já tá bem diferente. A gente tem as novelas, filmes, né? Mostrando bem essa naturalidade, né, da relação homossexual e diversas outras relações também. Então, assim... isso trouxe para a realidade que a gente vive hoje. Então hoje não é tão tenso, né, amor? E é isso. Eu meio que ela já descobriu, eu já falei que é isso mesmo. Eu não fui para aquele lado assim, ah, não é, mãe, você entendeu errado, isso daí não era para mim, sabe? Não, foi desde o início, falei assim, não, é isso mesmo, e eu vou trazer ele aqui para você conhecer. Você vai ver que é uma pessoa legal, uma pessoa do bem, que não tem nada a ver. E aí foi, gente, a minha história foi assim, né, meu amor? Vai lá, amor, conta a sua. E o seu pai?
Então, meu pai, é verdade, eu não contei do meu pai. O meu pai, na verdade, como ele é separado da minha mãe, ela que acabou contando pra ele. Eu não contei. Então, quando a gente teve um encontro presencial, né, que era só falar por telefone. Quando a gente teve um encontro presencial, eu já acabei apresentando, porque daí já tava namorando, né? Eu já acabei apresentando, não tive que contar pra ele. Ele que já... É minha mãe que contou. Ah, e tem uma coisa legal também pra contar. A minha mãe, transtornada com a situação, foi na casa da minha tia Isabel e falou assim: Isabel, deixa eu te falar uma coisa, o Renato pegou, contou pra mim, e isso e aquilo, e não sei o que, e minha tia, jura, Lucy? Nossa, agora eu amo mais ele ainda. Minha mãe ficou tipo assim, ué, não era pra ser uma coisa ruim? Não, não é. Então tá bom, gente, eu acho que é isso, né, amor? Ah, e gente, outra, se eu esqueci de alguma coisa, vocês perguntam aí que eu faço depois outro vídeo e conto pra vocês. Eu adoro. Vai lá, meu amor, soca a porta. No meu caso, eu já, como se diz, ele já foi já com seus 17 anos. Isso. Eu, que eu me lembro, mais ou menos, foi os meus 27, 28. Velho, já. Um pouco tarde, né, como se diz. Podia ter aproveitado a adolescência, né, mas assim, na verdade, eu acreditava muito que eu era hétero, tudo, porque eu cresci dentro da igreja também, então, alguns vídeos que eu já contei, né, a gente vai escutando que isso é errado, tudo, você vai pro inferno, então você acaba criando uma bolha, né, pra você meio que ficar lá dentro e não ser incomodado. Até que chegou um dia que eu me apaixonei por um menino, tudo, né? E aí ele frequentava a casa da minha mãe como amigo, né? Como alguns amigos também já foram em casa, não era meu namorado nada, já foram em casa, dormiram em casa. E, né, normal, aquela coisa normal de amigo, né? Amigo frequentando a casa do amigo, né? Aí até que um dia eu cheguei na casa da minha mãe à noite, foi quando eu com ele a gente começou a namorar. Então quando começou a namorar, aí eu falei, não, peraí, agora eu tenho que contar pra minha família. Agora eu tenho que contar pra eles pra eles não ficarem sabendo da boca de ninguém, da visão de ninguém. Eles tinham que saber pelo menos de mim o que eu tava sentindo no momento, né? Até porque ele achava que ninguém desconfiava dele. Isso, eu achava que ninguém desconfiava, entendeu? Aí eu cheguei lá na casa da minha mãe, entrei na casa, era noite, né? Minha mãe já tava no quarto dela, se preparando pra dormir já, com o quarto à noite já escuro, né? E eu comecei a rodar a casa, e eu nunca faço isso, né? Geralmente eu chegava e já subia pro meu quarto já, e roda a casa, é sem televisão, apaga a televisão, vai pro banheiro, vai pra cozinha, tomar água, não sei o quê. Eu lembro perfeitamente, eu rodando a casa. Como é que conta, meu Deus do céu. Eu fiquei, olha, só de pensar já começa a suar. Gente, eu fiquei rodando a casa, que nem um peru, assim, aquela coisa, vai pra um lado, vai pro outro, não sabe o que faz, Aí até que eu decidi, eu fui lá no quarto dela, né? Aí eu cheguei lá na porta dela, falei, mãe, ela, o que foi? O que aconteceu? Conta aqui pra mim. Eu falei, não, é que eu tenho uma coisa pra contar pra senhora. Não, vem aqui, pode vir, acende a luz, já sentou na cama, já sentou ali do lado ali. Aí eu fui e contei pra ela, né, de que aquele amigo que ia sempre em casa, que dormia em casa de vez em quando, não era meu amigo, era meu namorado. Né? E aí eu fiquei super com medo, porque assim, na época que eu contei pra ela, eu já tava preparado já pra sair de casa. Se casar, falar, olha, eu te respeito, mas eu não quero perto de mim, tudo, então assim... Deixa eu só falar, realmente a gente passa por isso. Na minha época ainda tinha isso mais forte ainda. Exato. Esse lance, tipo assim, ó, você é gay, então você tem que sair de casa. Você é expulso de casa, não é aceito de jeito nenhum. Uma abominação. Então eu fiquei também com essa sensação. Mas a minha mãe, graças a Deus, abraçou e falou, você continua sendo meu filho e tal, mas assim, se sentindo culpada por aquela situação, né? Mas ainda assim tinha esse resquício na época que você... Isso, exato. E aí eu já tava com tudo preparado, já sabia pra onde que eu ia, tudo, né? Graças a Deus eu já tava num emprego bom, então já dava pra poder, né, como se diz, se mudar dali e seguir minha vida. Aí eu contei pra ela tudo... Aí ela falou, filho,
A mãe já Já sabia sabia. há muito Há tempo. 1000 anos já. A família inteira já sabia, todo mundo já sabia. Claro, né, gente? A gente tem um estilo diferente, né? Foi o que ela Tem um falou, trejeito, tem uma... E tem outra coisa, você vai dando sinais sem você perceber, É verdade. porque ela foi e disse assim, os outros seus amigos que vinham dormir aqui em casa, eles dormiam no outro quarto que tá vazio, já que a sua irmã não mora mais aqui. Por que que esse amigo tem que dormir no dormir quarto, com você lá no... Junto. E é uma coisa que a gente não percebe, sabe? Pega o pingo ali. Vem aqui, filho. O Pingo quer participar, gente. Quer Vem cá. Só os papais que querem aparecer? Olha lá. Gente, aqui, ó. Fala oi, pessoal. Fala, meu amor. Quer aparecer, gente. É. Tá bom, fica aqui. Pronto. Aí, então, aí, assim, você vai dando sinais e você não percebe que você vai dando esses sinais tudo, né? Então, naquele momento, ela me abraçou e falou, olha, se você tá feliz, eu tô feliz, sabe? A mãe já sabe, a mãe sempre soube. Tem outros vídeos que a gente já contou aqui no canal também. Sim, é verdade. E eu, desde criança, fui aquela criança viada. Então, assim, a pessoa já batia o olho e falava assim, não vai vingar. Essa criança aí é diferente. Essa criança é diferente. Então, assim, de uma certa forma, já foi meio que preparado todo o campo já para algum dia. Então, eles escolheram o meu momento. Exatamente, é verdade. Na verdade, a minha mãe eles falou respeitaram isso. o seu momento. Exato, a minha mãe falou isso. Falou assim, olha, eu já sabia de tudo, mas eu queria esperar o seu momento, né? É você, não tem seu como tempo. a gente te jogar da ponte sendo que você não quer pular, né? Aí com a minha mãe foi assim, e nesse momento que a gente tava conversando, o meu irmão chegou, né? E nisso meu irmão chegou, tudo, ficou lá na cozinha, já percebeu que já tinha um clima diferente na casa, né? Porque geralmente a gente conversa na cozinha, na sala, tudo, e tava conversando com a minha mãe no quarto, então, assim, alguma coisa aconteceu. Aí eu fui pro meu quarto, subi pro meu quarto e logo meu irmão já subiu atrás, né? Porque como meu quarto era um anexo da casa, então era uma parte que era ao ar livre e ele fumava na época, né? E aí ele foi lá fumar tudo. Aí eu já aproveitei o embalo, falei assim, já quando te contei pra minha mãe, falei, já vou falar com ele também. Tá falei assim, chamei ele, falei, ô Neto, eu já sei já. Meu irmão é bem assim, ele é bem direto. Ele falou assim, eu já sei já. Eu falei assim, então, filho, é ele que vinha aqui, né? O amigo que vinha aqui em casa, dormia aqui de vez em quando. Eu já sabia, já tinha percebido já também, não sei o quê. E aí com ele foi super de boa. Ele falou assim, você é meu irmão, a vida é sua, você tá feliz, então eu tô feliz com você. Entendeu? Então, assim, pra ele foi muito mais importante manter o laço, né? Manter isso do que ficar preocupado com, né? Não sei com a opinião dos outros, sei lá, não sei, sei lá, ele sabe? não se importou, na verdade. Não se importou, ele falou assim, pra mim o importante é você estar bem, estar feliz. Você tá feliz com isso? Tá, tô feliz, então pronto, acabou, né? Beleza, aí nisso foi o outro dia, né? Porque daí eu tenho mais 2 irmãs pra contar. Aí eu falei, oh, meu Deus do céu, como é que eu vou contar pra elas? Na verdade, eu contei pra minha mãe e pros meus irmãos primeiro, porque eles moravam comigo e meu pai e minha mãe já eram separados. Então meu pai morava em uma... meu pai já morava em uma outra cidade, então já seria um pouco mais fácil pra dizer, né? Porque não convive comigo, então a gente, como se diz. Aí nisso, chegou no outro dia, fui contar pra uma das irmãs, né? Aí uma da mais velha, tudo, na hora que eu contei pra ela, ela falou, já sabia, não sei o que, mal feliz, Mas é doida, tudo. adoro. Sabe? E aí a outra irmã eu demorei mais pra contar, né? Ela trabalhava na mesma empresa que eu trabalhava, tudo, então eu ficava preocupado também em relação a isso, se ela ia se preocupar com o pessoal que trabalhava junto com a gente ou não. Aí foi quando eu virei pra ela e falei assim, olha, boa pergunta essa, viu, gente? Já fica aí a sacada. Você prefere saber de tudo ou fingir que não sabe de nada?
Falei isso pra ela. Ela, ai, já sei, já! Ah, eu acho que na mesma hora que você contou pra sua mãe já contou pra Ah, todo eu mundo. já sei, já! Ela falou assim, olha, eu te respeito, se você tá feliz, tá ótimo. Eu só não é que eu não quero perto, mas assim... Não entendo. eu não entendo, entendeu? Eu te respeito, mas eu não entendo, sabe? Falei, não, beleza. Ela falou, se me respeita, se quer eu feliz, então tá tudo certo. Aí que eu descobri que depois, antes de mim, a minha mãe já tinha contado pras duas. Eu tinha falado, ó, o Júnior já contou tudo, já tá tudo certo, não sei o que, então por quê? A minha mãe já vem preparando a família desde criança já em relação a isso. E aí a minha mãe só não contou para minhas duas irmãs, ela já contou para as irmãs dela todas, para a família inteira. Bom, eu já prefiro assim também. Desenrola, Carretel. Né? Mas assim, foi assim, foi tranquilo, né? Eu posso dizer. Tivemos sorte. Tivemos muita sorte em relação a gente contar para nossa família. E a reação deles, porque a maioria de amigos que a gente tem, que a gente conhece, acontece muito isso. De ser expulso de casa, a família virar as costas, a família falar que condenar, sabe? Então, assim, é triste às vezes a gente que tem a família unida saber que a família às vezes tem hora, que às vezes tem família que se importa mais com o que a vizinhança tá dizendo, com o que os vizinhos estão pensando, do que o próprio filho, a própria pessoa que tá dentro de casa, sabe? É um pouco meio chateador a gente saber dessas histórias assim, que não precisava ser assim, né, gente? Vamos combinar? Gente, a vida, nossa, é tão curta, né, pra gente ficar encrespando com essas coisas, com esses detalhes, né? É de cada um isso. Eu tenho até uma coisa pra contar que eu lembrei enquanto você tava falando. Tem pessoas que seguem a gente, mães que seguem a gente. Mas teve um caso específico que esse que ficou na minha cabeça. A mãe seguia a gente, uma senhora, né, seguia a gente, elogiava a gente, falava do nosso amor, que era a coisa mais linda, que Deus abençoe vocês, que vocês são lindos e não sei o quê. Falei, nossa, que legal, né, que beleza, pessoa mente aberta. Até o momento que a filha dela falou, mãe, eu sou gay, sou homossexual. Acabou pra ela. Já não segue a gente, já não elogia, já não é mais bonito o nosso amor. Como quem diz, lá na filha dos outros, tudo bem, mas na minha filha, não. Na minha casa Na minha casa, não. Como que você... Sabe, eu queria entender essa cabeça dessa pessoa. Por que minha filha não? Você não quer que a sua filha seja feliz? Quer obrigá-la a seguir o seu padrão? Entendeu? Então, assim, reflita sobre isso, se você é mãe ou se você é filha. E que as filhas também se tornarão mães, então, assim, é uma geração atrás da outra, né? Então, pensa nisso. Eu acho que o legal é fazer que nem o médico falou pro pai do Juninho. Falou assim, ó, o importante é você cuidar do caráter dele. Você dá o ensinamento, você dá uma boa educação, você dá uma base para ele. Porque a sexualidade não quer dizer nada, não significa nada. A gente é livre para amar quem a gente quiser, não é? Então, eu acho que fica essa reflexão para todo mundo. É verdade. Você falou do pai, eu esqueci de contar como é que foi com o meu pai. Nem contou do pai. Tá vendo? Você me lembrou do meu, do seu. Pois é, gente. O meu pai também, quando eu era, como ele acabou de falar, vou dar uma pincelada rapidinho que a gente já contou porque isso. você não tagarela. Isso. Meu pai, quando criança, ele também, já vendo que a criança já era diferente, ele levou no médico. Ó, pra você ver. Né? Problema. Porque assim, era tratado como doença, né? Tem alguma coisa normal ali. E aí o médico falou assim, olha, você vai me desculpar, mas ele vai ser quem ele quiser ser. Então se preocupe com o caráter dele. É só isso. E aí, como se diz, os anos se passou. Aí nisso, quem contou pro meu pai foi a minha tia. Depois que a minha mãe contou pra minha tia contou pro meu pai. E aí a minha tia contou pro meu pai tudo, que eu já tava namorando, tudo mais, beleza. Aí foi quando eu fui pra casa dele, né? Ele morava em outra cidade, eu marquei de férias e fui pra casa dele. Só que daí nessa época eu já não tava namorando mais. Aí ele foi e ligou pra mim uma semana antes. Olha,
Se você quiser trazer o seu amigo, você pode Amigo. trazer. Namorado, né? Mas é difícil de falar, né? Então, tá aí, beleza. Não, mas não, pai, não tem ninguém, não. Só vai eu mesmo, tudo, beleza. Aí depois ligou de novo, faltando uns 3, 4 dias. Olha, se você Não quiser tem trazer o seu problema amigo, nenhum. pode trazer. Tem lugar aqui pra ele dormir, não tem importância, a gente vai receber ele de braços abertos, tudo. Não, pai, não tem ninguém. Um dia antes a mesma coisa. Ixi, Aí eu gente falei, do céu. nossa, então tá. Aí eu cheguei lá, tudo, na casa dele. Foi sozinho. Fui sozinho, né? Eu já não tava namorando mais. Aí fui sozinho, tudo, a gente, né, fiquei lá na casa dele e aí eu resolvi andar na praia, né? Ele mora numa cidade que tem praia, eu resolvi andar na orla, né? E nisso que eu fui andar na orla, ele foi junto comigo. Então, aí lá que a gente teve o primeiro papo sobre isso, sabe? E aí ele me contou, ele falou assim, olha, eu liguei pra você pra falar sobre o seu amigo, porque eu não sabia se eu podia falar pra você sobre o seu namorado. Entendeu? Porque eu estava sabendo. Eu falei assim, mas como é que o senhor ficou sabendo? Ele falou assim, sua tia me contou. Mas eu acho ótimo quando conta, gente. Vocês não acham? Que daí já alivia, já não vai ser uma surpresa. Apesar que o Juninho sempre Aí falou, aí foi Nunca quando foi uma ele me surpresa. contou a história do médico. Aí ele me falou, olha filho, pra mim o importante é você ser feliz, sabe? Eu não me importo com quem você tá, onde tá, do jeito que tá, entendeu? Pra mim o que importa é seu bem-estar, Sim, exato. é você ser uma pessoa digna, tudo, sabe? Não tem o porquê de eu te processar por uma coisa que não me condiz, sabe? Eu só sou seu pai. Mas, né, é condenar, né? É, não tem um condenar, erro, né? Não tem um erro aí, né? Não tem uma falha. É só característica exato. e ponto. Então daí foi mais ou menos desse jeito. Então aí foi a gente volta mais ou menos, mais uma vez na reflexão, né? De que, gente, o amor vence tudo, Vence. sabe? É o que eu faço hoje. Tem outro detalhe também que eu queria falar pra vocês. Hoje eu entendo muito a situação, assim, a cabeça que eles tiveram naquela época. Assim, eu acho que a mãe do Renato foi pior ainda. Porque esses dias atrás eu assisti na internet alguns vídeos de 84, de 80, da época de 80. E assim, e lá eles condenavam mesmo os gays, que eram doentes, que tinham que matar, que tinham que ser AIDS, isso, sabe? Sabe? Assim, Nossa, gente. Então era uma forma Era um problema. Era um isso, problema. era tratado como um problema, é. assim, que tinha que jogar fora mesmo, sabe? Como se não valesse nada. Tinha que matar. A gente ouviu até falar isso. Falou assim, os homossexuais a gente tem que matar. Tipo, tem que eliminar. Então assim, agora Gente. você imagine você sendo pai e mãe naquela época de 80, e aí você descobre que o seu filho é homo, né? Vai percebendo pelos comportamentos dele que o seu filho é homo. Como é que fica a cabeça da pessoa nesse mesmo momento de você nesse vendo mundo? Não né? é que situação, não foi fácil. Falando uma situação e você fala, não, mas não tem nada, sabe? É um conflito muito grande. Então, assim, a gente tem que entender. Aliás, nós temos que entender também, nós, homo, né? Nós gays, nós lésbicas, nós LGBTQIA+, nós temos que entender que o outro tem o processo dele de entendimento. Entendeu? E que a criação foi outra, a geração deles foi exato. outra. Nós temos uma carga cultural, podemos dizer assim, de ser muito conservador, sabe? Mas o que é ser conservador, sabe? Aí entra na raiz da palavra, eu não sei dizer. Seria se eu tô sendo errado em dizer isso, né? Porque hoje também tem que tomar cuidado com o que fala. Mas assim, gente, a gente tem deu pra entender. a gente tem que respeitar o momento do outro também, deixa o outro entender, deixa o outro processar. É igual a mãe dele, ficou uma semana inteira processando, e agora, o que vai acontecer, que leva não vai. Leva no médico, leva no psicólogo. Sabe? Agora imagina, que nem os meus pais vai. também tiveram esse processo, entendeu? Então assim, decorrer a vida inteira descobriu que não, peraí, é tudo completamente diferente, é tenso. Então, não só você que está assistindo, né, que tem um filho, uma filha, um irmão que é homo e, né, entenda o lado dele, de estar se descobrindo também,
Mas nós, homos, também, temos que entender entender o o outro outro que também tem Uma o criação momento de- deles. exatamente. Mas, claro, com respeito, É. né? Tenha respeito para cada lado. E pra você que ainda não se assumiu, tá nessa expectativa, nessa coisa presa, tipo, o que que eu faço, não sei o que, você vai ter seu momento. Se você achar, você vai ter o seu momento de falar. Só uma coisa que eu falo pra você, a vida é curta. A vida é muito curta. Então pensa bem aonde você vai colocar o seu tempo de vida, aonde você vai aplicar o seu tempo. Pra não ser tarde demais, ou pra quando você fizer, você fala assim, por que que eu não falei antes? Por que que eu não fiz antes? A vida é sua. A vida é sua. A gente tem que respeitar os pais, a gente respeita a opinião deles, mas a vida é sua. Você determina qual é o melhor modo de viver a sua vida. Entendeu? Porque daí, quando você chegar lá nos últimos momentos de vida, você fala assim, não, eu fiz bom uso do meu tempo, eu fiz boas escolhas, eu fiz o que eu quis pra mim, pra minha vida. Eu não fiz nada por causa dos outros, eu não fiz nada da opinião dos outros, entendeu? Eu acho que uma reflexão boa aí, ó. Fica pensativo. Isso aí. Tá bom? E se precisar de alguma coisa, a gente tá aqui, tá? Pra ajudar, se quiser perguntar alguma coisa. Manda mensagem, pode fazer comenta aqui pergunta. embaixo, fazendo uma pergunta, alguma coisa, né? Exatamente. Se quiser também, acesse a gente pelo Instagram, pelo Facebook, né? A gente vai deixar tudo marcadinho aqui na tela para vocês acessarem depois. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. A gente adora contar as coisas da gente, né? É verdade. Fofinho. Te amo, Também. minha vida. Vem com a gente. Beijo. Bem. Beijo, gente.